Meus amigos, o que foi esse quarto episódio da segunda temporada de Gen V? O tanto de reviravoltas e revelações absurdas que tivemos nesse final, especialmente com Cypher, é um negócio de maluco, cara. Essa temporada tá muito boa. Alianças quebradas, lutas manipuladas pela VOT e a revelação de um inimigo que pode ser mais perigoso até que o Capitão Pátria. E entre segredos do Projeto Odessa, jogos de poder dentro da Godolkin e a chocante revelação do Cypher, cada episódio entrega um choque atrás do outro, velho. Mas afinal de contas, quem realmente controla esse tabuleiro sangrento? O que o Cypher, ele quer com tudo isso? Quem é esse cara e qual é exatamente a habilidade que ele tem? A gente vai comentar sobre tudo isso, incluindo alguns detalhes que provavelmente você não percebeu nesse quarto episódio de Gen V. Simbora! Hello my friends, Geek na voz, e como vimos nos 3 primeiros episódios da segunda temporada de Gen V, que foram lançados de uma vez, o Andrew, ele basicamente se sacrificou tentando, né, salvar a Emma e o Jordan lá em Almira. E tudo isso para que eles escapassem daquele centro de reabilitação. E a tragédia foi quase em vão, né, já que a Kate fez um acordo com a VOT e com a universidade, garantindo que todos voltassem para o campus, mas sob a condição rígida de seguirem as regras, e caso contrário, seriam enviados de volta para a prisão. E a Marie, por sua vez, havia escapado antes disso e gastava todo o seu tempo tentando encontrar sua irmã, a Annabeth. E a VOT chegou a mandar o Doc Knotts, né, atrás dela, só que a Starlight interveio e deu a Marie uma nova missão: investigar as origens desse tal projeto Odessa e acabar de uma vez por todas com esta Universidade Godolkin e todos os executivos que estão por trás dela. Ou seja, a Starlight, ela sabe de alguma coisa, porque ela foi especificamente na Marie para ela investigar o projeto Odessa. E como sabemos, a Marie, ela é o projeto Odessa, aparentemente, né? E para não serem punidos pelo que aconteceu, ou então serem caçados, né, a Emma, Jordan e a Marie tiveram a brilhante ideia de, pô, vamos logo pro lugar que a gente sabe que ninguém vai fazer nada com a gente em público, que é a própria universidade. E lá eles começaram a investigar tanto o novo diretor, o Cypher, quanto o misterioso projeto Odessa. E pouco a pouco eles descobriram que Marie tinha um papel essencial dentro do projeto, o que sugeria que ela poderia ser até mais poderosa que o Capitão Pátria. Tanto é que nesse quarto episódio, né, o Cypher, né, tentando ajudar, treinando a Marie pro confronto que ela teria posteriormente com Jordan, ela chega a dizer: Marie, você tem potencial para ser a aluna mais forte da história desta universidade, mais até do que o próprio Capitão Pátria, por exemplo. Tudo bem que o Pátria, eu acho que ele não chegou a estudar na universidade, né? Quem estudou foi o Profundo e a Rainha Maeve. Mas esse é o potencial da Marie, cara. E nesse meio tempo, Jordan assumiu a culpa pelo estado da Kate e ainda revelou que o Andrew havia morrido dentro de uma instituição controlada pelo Cypher. E é justamente nesse quarto episódio que a gente vê as consequências do que o Jordan fez no episódio anterior. Essa declaração dele simplesmente colocou tudo a perder, porque ele teve que lutar com a Marie e por pouco, mas por muito pouco, ele não se explodiu lá naquele ringue, mas a gente vai chegar lá. Pois como era esperado, né, em resposta às palavras de Jordan durante o dia do Godolkin, a VOT colocou Firecracker, Kate e Justine para fazerem declarações públicas contra eles, alimentando a narrativa de que pessoas trans seriam perigosas, mesmo Jordan não sendo trans. E para desviar o foco da polêmica, a universidade pediu ao Seth Reed, né, que organizasse um espetáculo no estilo WWE, uma luta entre Marie e Jordan. A Marie representaria o lado do bem da Godolkin, enquanto Jordan seria colocado como vilão. E segundo o roteiro, Marie sairia vitoriosa, né? Porque a derrota de Jordan daria ao público a catarse que queria para poder simbolizar o fim da narrativa anti-VOT e anti-universidade. E o Cypher, né, ele afirmou que apesar de ser um teatro, né, apesar de ser uma luta roteirizada, mas a própria Marie, ela teria totais condições de vencer o Jordan tranquilamente, porque ele acredita, e ele disse isso durante os treinamentos nesse episódio, que a Marie, ela tem potencial para ser uma das supers mais poderosas da história daquela universidade. Só que a Marie não acredita nisso, ela não ainda explorou a fundo a extensão dos seus poderes. E esse detalhe aumentou ainda mais a suspeita de que Marie estaria sendo moldada para substituir o Homelander, cara. Além disso, há quem desconfie que o Cypher pode na verdade ser o pai biológico da Marie. E se Marie e Jordan se recusassem a lutar, o acordo prevê que Jordan e Emma seriam mandados de volta para Elmira. E como Jordan não queria reviver aquele pesadelo para ninguém, ele aceitou participar da farsa, pelo menos temporariamente. E mais tarde, nos dormitórios, né, Marie, Jordan e Emma começaram a planejar um jeito de acabar com a luta, né? Entender melhor a ligação de Marie com o projeto Odessa e, claro, descobrir os verdadeiros planos do Cypher. E a única alternativa viável que eles encontraram no momento, né? A única arma para poder ir para o lado deles e executar esse plano foi justamente chamar a Kate para tentar manipular o Cypher através dos seus poderes, ou pelo menos o que restou dos poderes da Kate. Enquanto isso, Emma foi até o quarto de Hopper para relaxar, né? Puxar uma verdinha e conversar sobre a revolução pró-Starlight com ela e Alice. E Emma também queria que Harper a ajudasse a controlar
controlar melhor suas habilidades sem precisar se basear em distúrbios alimentares, já que Harper, depois de copiar seus poderes, conseguiu mudar de tamanho sem precisar vomitar ou comer demais. Só que a conversa acabou desviando quando a Alice revelou que tinha poderes para manipular seus próprios pelos pubianos, né? E pouco depois o irmão dela, o Greg, apareceu e o papo teve que mudar de rumo, né? E mais tarde no episódio, né, Harper e Emma se encontraram novamente no teatro e tiveram aquela conversa de que, pô, a Emma, ela tem totais condições de conseguir controlar melhor suas habilidades, né? Sem precisar recorrer a situações extremas como ela vinha fazendo para poder diminuir de tamanho. Ou seja, a Emma conseguiu alterar o seu tamanho sem depender da comida como gatilho. E esse é um episódio de descobrimento dos personagens, né? Porque de um lado você tem a Marie descobrindo que a extensão dos poderes dela é maior do que ela mesma imaginava, e eu acho que a partir de agora a Marie, ela vai entender melhor as palavras do Cypher, de que ela de fato tem potencial para ser a mais forte da história da universidade, e até quem sabe um dia substituir o Homelander, porque ela tem capacidade para isso. E a Emma também descobriu a extensão dos seus poderes, de que ela pode diminuir do tamanho sem ter que recorrer à comida ou algo do tipo. Enquanto isso, né, voltando ao núcleo central, Kate admitiu que seria extremamente difícil manipular a mente do Cypher, só que mesmo assim ela apontou uma pista, que era um cofre recém-instalado na casa dele, e segundo ela, talvez o conteúdo guardado ali pudesse servir de trunfo para poder colocar o Cypher sob controle. E enquanto o Cypher se concentra, né, em treinar a Marie para a luta que ela teria mais tarde com o Jordan, o resto do grupo tá tentando executar a outra parte do plano, né? E durante o treinamento da Marie, eles colocaram, foi um bode, né, que o bode se chamava Elon Musk. Que sacanagem, velho. Enquanto isso, né, Jordan e Kate tentam invadir a casa do Cypher. E é nesse momento que descobrimos que a Kate recuperou sua habilidade de manipular mentes. Mas com um detalhe, as pessoas sob seu controle não agem exatamente como ela deseja. E quando tenta fazer com que o segurança da residência entregue as chaves, o homem acaba de forma constrangedora se envolvendo em alguns atos com um gnomo de jardim. E apesar da situação estranha, né, a Kate consegue aproveitar a distração, pega as chaves e entra na casa junto com Jordan. E lá eles encontram um cofre que guarda uma câmera hiperbárica. E dentro dela há uma pessoa em estado crítico, né? E quando Jordan tira uma foto com o celular, o indivíduo desperta, né? Deixando Kate e Jordan em pânico e os dois fogem rapidamente. Enquanto isso, o Cypher parece saber que Marie já descobriu seu segredo. Foi ele quem a trouxe ao mundo e está diretamente ligado ao projeto Odessa, né? Ele explica que o verdadeiro propósito da universidade é criar alguém ainda mais poderoso que o Homelander, considerado até então o super mais forte existente. E ele acredita fortemente que a Marie, ela tem potencial para isso. Eu venho dizendo para vocês, ela de fato tem uma extensão tão vasta dos poderes que pode chegar até a rivalizar com o Homelander. E eu venho comentando isso desde a primeira temporada. O poder de controlar o sangue dentro do corpo da pessoa torna a Marie muito apelona, velho. E isso daí pode gerar repercussões na última temporada de The Boys, né? Eu acho que o Cypher vai aparecer na última temporada de The Boys e ele pode ter os seus motivos pessoais para rivalizar contra o Seth. E a Marie também percebe que Cypher não tem composto V no sangue, né? O que levanta a hipótese de que, assim como Indira, ele também foi marcado pelos supers. E o seu pai, revelado como homem dentro da câmera hiperbárica, teria sido vítima de algum tipo de abuso ou experimento, né? Levando o Cypher a nutrir o ódio e buscar vingança por meio da criação de um aluno super poderoso e obediente. Ou seja, é basicamente o mesmo plot que a gente viu com a Indira lá na primeira temporada, né? De que a família dela estava naquele avião que o Homelander junto com a Maeve simplesmente derrubaram. E aí ela queria vingança com aquele vírus do composto e tudo mais para poder destruir os supers. E talvez o Cypher ele vá pelo mesmo caminho, tá? Mas a gente tem que ver os desdobramentos disso aí. E sabendo que Kate e Jordan invadiram sua casa, o Cypher marca um encontro com a Kate. E eis então que surge um plano, né? A Marie quer aproveitar a reunião para arrancar uma confissão dele e a Emma se oferece para instalar uma câmera escondida na sala, onde a Kate e o Cypher estarão. E durante a luta encenada entre Marie e Jordan, tudo acontece, cara. A missão da Kate seria induzi-lo a admitir que na verdade não tinha poderes. E caso esse vídeo fosse divulgado e até viralizado, toda essa campanha anti-humano, né, que o Cypher, a comando da VOT, eles vinham distribuindo nos últimos dias, nos últimos meses, iria arruinar completamente. E o grupo se divide em 3 frentes. Kate fica encarregada de enfrentar Cypher, Emma, com a ajuda de Harper, Greg e Alice, tenta usar os canos de água para se infiltrar e posicionar a câmera. Já Marie e Jordan seriam as distrações, né, mantendo todos os olhos voltados para a arena de luta. E o plano até funciona por um tempo, né? A Emma consegue instalar a câmera, a Kate consegue induzir o Cypher a falar sobre sua condição, só que ao contrário de que muitos esperavam, até a própria Marie, ela ficou surpresa durante a luta, o Cypher, ele
não mente. Ele de fato diz que, ó, eu não tenho composto V no sangue, mas eu tenho superpoderes. E outra coisa interessante também é a voadora no like aí embaixo, cara. Aproveita que temos muito do que comentar sobre esse episódio de Envy, muitos detalhes. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue o Geek no Insta, @LucasMGeek. A gente vai trocar essa ideia sobre o Envy e diversas outras séries, faz tudo isso que é nóis. E no final do quarto episódio, o Cypher surpreende ainda mais ao detectar e confiscar a câmera escondida. Ele demonstra que pode manipular a mente de Jordan à distância. E em plena arena, onde Marie Jordan havia interrompido a luta para poder mandar uma mensagem pacífica, o Cypher ele mexe os dedos discretamente e força Jordan a atacar Marie. E sem saída, ela precisa contra-atacar e acabar incapacitando o amigo, né? E no final das contas, ela acaba executando o mesmo roteiro que a Vought planejou para ela, né? Que era Marie sendo essa heroína contra o vilão, nesse caso Jordan vencendo no final das contas. Saiu como realmente a Vought queria. E isso fica um grande questionamento, né? Como que pode o Cypher ele ser um super, ele ter poderes, mas não ter composto V injetado na veia, velho? Marie não se enganou ao analisar o seu sangue, e a explicação pode ser que o Cypher esteja apenas interpretando um papel, enquanto outra pessoa escondida nos bastidores manipula tudo e cria a ilusão de que ele tem poderes. Ainda assim, essa hipótese parece improvável demais, né? O mais coerente é imaginar que o Cypher seja de fato um tipo raro de super puro, né? Alguém que nasceu com habilidade sem precisar do soro. Fato é que o Frederick Vought, né, como a gente viu lá no primeiro episódio dessa segunda temporada, ele foi o grande criador de toda essa confusão, né? O grande criador do composto V que deu origem a supers como Homelander. Só que como ele chegou até essa fórmula? Existe a chance de que pessoas com habilidades extraordinárias já existissem muito antes da Vought desenvolver o soro e que ele tenha usado experimentos cruéis como a morte da família do Cypher para poder coletar sangue e replicar seus poderes? Se essa hipótese for verdadeira, o Cypher teria passado anos à margem, investigando uma maneira de desmontar todo o sistema de fabricação de supers. E com tantos jovens vulneráveis e facilmente influenciáveis na universidade, essa estratégia parece treinar guerreiros suficientes para que em algum momento ele enfrente a Vought de frente. E o apego dele a Marie também ganha mais sentido nesse contexto, né? Pro Cypher, ela representa algo raro, pois assim como ele, não tem composto V correndo nas veias. E diferente da maioria dos heróis, Marie seria uma super heroína genuína, nascida com dons naturais. E é aí que entra o grande questionamento, né? Qual o grande objetivo do Cypher? O que ele tá tramando por trás e qual é o plano dele, cara? Porque tá tudo muito estranho, porque ele tem poderes, né? Ele é um super, mas ele não tem o composto V. E aí tem o lance do pai dele, que tá lá naquela máquina, que aparentemente foi vítima dos experimentos da universidade. Será que o objetivo do Cypher é eliminar esses heróis artificiais e deixar apenas os heróis naturais no universo? A ironia é que nesse processo o Cypher acaba reproduzindo e até intensificando as ideias sombrias da Vought, né? Que originalmente nasceram sob o legado de um cientista nazi. Mas e aí, o que vocês acharam desse quarto episódio? Quais as teorias e expectativas para o que vinha a seguir nessa segunda temporada de Envy? Comenta aí embaixo que eu vou estar lendo e respondendo todo mundo. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!